Saiu a convocação da seleção e teve novidade na lista. E tivemos, enfim, a resposta: Neymar vai para a Copa ou não? Eu sou Lucas Silveira e vamos falar de futebol, porque o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo e teve novidade na lista. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos jogadores e alguns dos problemas que tem nessa seleção. Começando pelos goleiros, o Alisson, Ederson e o Everton. O Everton, claro, a grande surpresa dessa lista, não tinha sido convocado nenhuma vez com o Ancelotti. A gente esperava que fosse o Bento, pudesse ser até o John e até o Hugo Souza, mas acho que a falha do Bento durante a semana acabou pesando e muito para essa convocação do Everton, que tem experiência, que tem Copa no currículo, que tem jogo de Copa, né? Entrou na última Copa do Mundo, em comparação com os outros jogadores, os outros goleiros, que hoje não vivem uma boa fase. A gente tem o Alisson, que hoje é o melhor goleiro brasileiro indiscutivelmente, mas também vive um momento ruim fisicamente, né? Nos últimos 240 dias, passou 120 dias lesionados, mas já está de volta, já está treinando com o Liverpool e é disparado o melhor goleiro que o Brasil tem, sem deixar chance alguma para os outros goleiros. Então ele está numa prateleira e os outros estão em outra prateleira totalmente diferente. O Ederson vive um mau momento, mas era muito difícil imaginar que ele não fosse para essa Copa. E aí, entre o Everton, a falha do Bento acabou tirando ele. O Tafarel tinha falado que não levaria um goleiro só para participar da disputa de pênaltis. Então era muito difícil ver o Hugo nessa convocação. E por esse mau momento, a ida do Everton. Dá para criticar. Inclusive eu acho que eu não levaria o Everton na minha convocação. Acho que tem goleiros melhores, muitos goleiros melhores que o Everton hoje, mas faz sentido em algum ponto, partindo do princípio que ele tem experiência, que ele já jogou Copa e é o terceiro goleiro, não é uma coisa que vai impactar diretamente a seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Agora falando dos defensores, os convocados foram Alexandro, do Flamengo, para a lateral esquerda, Douglas Santos também para a lateral esquerda, Danilo, Ibáñez e Wesley para a lateral direita, Bremer, Gabriel Magalhães, Léo Pereira e Marquinhos, né? Uma lista sem muitas novidades. A galera até ficou pensando que talvez fosse a chance do Thiago Silva voltar para a seleção brasileira, mas muito difícil que ele fosse, né? Não foi convocado nenhuma vez com o Ancelotti também. O Léo Pereira ganhou o Ancelotti na última data FIFA, foi titular contra a Croácia e foi titular contra a França. Jogou bem para o que se esperava de um zagueiro canhoto. Não vai ser o titular vai ser o Gabriel Magalhães e também o Marquinhos. Então imaginava que esses dois iam. O Ibáñez entra na vaga que seria do Militão, né? Um zagueiro que pode jogar na lateral direita. Fez isso quando foi convocado na última data FIFA. Então, sem muitas surpresas, dá pra gente questionar. Danilo não deveria ir, Léo Pereira não deveria ir, Alexandro não deveria ir. Os laterais são fracos, Douglas Santos, Alexandro. A gente tá com problema nas laterais. Mas dentro de todo o critério que o técnico Carlo Ancelotti vinha usando nas últimas convocações, não tem novidade. O Alexandro já havia sido convocado, o Douglas Santos já vinha sendo convocado e sendo titular com o Ancelotti, e os outros jogadores também. Então, sem muitas novidades na defesa. Partindo para o meio de campo, a grande crítica sempre foi a falta de meio-campistas, e seguiu assim, né? A convocação teve Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Danilo Santos do Botafogo e Lucas Paquetá. Paquetá, o meia mais ofensivo entre esses, mas pode jogar mais defensivamente também, pode jogar como um segundo volante. E aí a ideia é que Casemiro e Bruno Guimarães sejam os titulares, Fabinho reserva imediato do Casemiro, Danilo reserva imediato do Bruno Guimarães e o Paquetá sendo essa opção para poder mudar o esquema da seleção brasileira e disputar a posição com o Matheus Cunha e com quem a gente vai falar daqui a pouquinho. Dá para criticar? Não sei, porque eu acho que o Paquetá já era esperado que ia para a seleção, ele não foi nas últimas convocações por problemas físicos. A galera tem uma birra um pouco com ele, mas na minha visão é um dos melhores jogadores da última Copa e quando ficou fora no ciclo por causa dos esquemas de aposta que foram resolvidos depois, então ele fez muita falta, jogou bem contra a Espanha, jogou bem contra a Inglaterra. Indo para o ataque, para mim, onde tem o maior erro dessa seleção brasileira e também onde mais teve desfalque, né, o Carlo Ancelotti para fazer a sua convocação. Os escolhidos foram Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, Vini Júnior e Neymar. Primeiro vamos falar do Neymar, convocado. Eu não levaria na minha seleção, acho que fisicamente ele não entrega, mas era muito difícil ver o Ancelotti não convocar o Neymar para essa Copa,
depois de todo o evento que teve, como foi se desenhando todo o evento que estava acontecendo. E eu acho que se o Ancelotti não convoca o Neymar no evento construído pela CBF para anunciar a convocação, ele ia ser vaiado na frente do mundo todo. A comemoração do jeito que foi, caso fosse uma notícia negativa, a não ida do Neymar para a Copa, eu acredito que ele seria vaiado, e aí seria um fiasco para todo mundo, um fiasco para o Ancelotti, para a CBF, seria uma das imagens mais feias e vergonhosas já vistas no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então acho muito difícil, é um jogador que a gente não precisa comentar muita coisa, porque é o Neymar, em nível de futebol, em nível de qualidade, é um grande jogador, mas a gente está acompanhando. Ele não consegue manter o físico no Campeonato Brasileiro, não tem sido desequilibrante pelo Santos, e vimos muitos e muitos jogadores jogando melhor do que o Neymar aqui no futebol brasileiro. Eu não levaria. Entendo a convocação, traz a experiência, todos os jogadores pediram, e aí ele acabou indo. Na minha visão, não iria, mas como o Carlo Ancelotti convocou, agora é torcer para o Neymar voltar 100%, ficar bem fisicamente e desequilibrar para a seleção brasileira durante a Copa. Comentando os outros atacantes rapidinho, o Endrick dispensa comentários, quando entrou na seleção brasileira resolveu, mostrou estrela, é um jogador de qualidade, força, velocidade, deve jogar pela direita. O Martinelli é um cara que quando entrou pela seleção brasileira jogou bem, não é aquele craque, mas é um jogador que se entrega muito, traz intensidade, é muito rápido, pode jogar no contra-ataque, que é principalmente o que o Ancelotti quer para essa seleção. O Igor Thiago, eu vou comentar daqui a pouquinho. O Luiz Henrique é um dos principais jogadores na seleção nesse ciclo, né? Foi um dos melhores, desempenhou bem com a camisa da seleção brasileira desde que o Ancelotti chegou, também com o Dorival Júnior. E acho que eu tenho minhas dúvidas se ele pode ser titular, se tem um nível para ser titular. Mas como Copa do Mundo tem que se pensar no momento, acho que o Luiz Henrique pode acabar sendo muito importante para a seleção brasileira, principalmente quando entrou, foi muito forte, entrando no segundo tempo com os outros, com os adversários já cansados. Acho que o Luiz Henrique pode desequilibrar para a seleção. Matheus Cunha, o camisa 10 dessa seleção, né, um jogador mais móvel, joga do lado esquerdo na hora de marcar, pode jogar por dentro, jogar como 9, como camisa 10, acho que é unânime, na minha visão ele vai ser titular e incontestável dessa seleção brasileira. Aí a gente tem o Rafinha e o Vinícius Júnior, que são os protagonistas dessa seleção brasileira, muito difícil que os dois não fossem, não é surpresa nenhuma. E aí a gente tem a surpresa do Ryan, que ficou com a vaga do Estevão jogando pela direita, né? Um atacante canhoto, muito forte, muito rápido, acho que merece essa vaga, merece essa oportunidade. O Ryan é muito bom de bola. Fico feliz com a ida do Ryan, e agora a gente vai discutir, para mim, talvez o maior erro, não questionando a ida do Igor Thiago, mas talvez questionando a falta do João Pedro. O grande problema da seleção, na minha visão, não é quem deixou de ir, que para mim, olhando a lista aqui, o único nome que me incomoda um pouco, tirando que Militão, Estevão e Rodrigo se lesionaram e não poderiam ir para a Copa, é o do João Pedro. Acho que ele é um jogador completo, seria o reserva imediato do Matheus Cunha, que pode jogar ali como um camisa 10, um atacante mais móvel, também te entrega presença de área, poder de finalização. Eu acho que de todos os atacantes que o Brasil tem, o João Pedro é o mais completo, assim como o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é meia, né? O João Pedro é um atacante mais completo, que flutua mais. O João Pedro é um jogador de finalização, de movimentação, de velocidade, de força, te entrega a presença de área, pode movimentar, pode vir armando nas entrelinhas. Então eu acho que o João Pedro poderia entregar muita coisa, em comparação com os outros atacantes. O Endrick é um jogador de velocidade, de explosão, de força e vai te entregar finalização. E o Igor Thiago é um cara que, na minha visão, precisa de um esquema muito bem feito para funcionar. Um atacante de transição, apesar de ser muito forte, muito alto, não te entrega tanta presença de área quanto caras como o João Pedro e o Igor Jesus, mas como o Ancelotti quer jogar na transição, quer que seja um time de velocidade, de lançamento, de toque rápido, pode vir a funcionar. Não questiono a ida do Igor Thiago para a Copa do Mundo, porque na minha visão ele vive um momento fantástico e na Copa do Mundo você ganha um jogo ali com uma boa fase durante 15 dias, então pode ser que o jogador que tiver no melhor momento vá, mas na minha visão esse momento dele para o João Pedro não é muito diferente. O João Pedro está sendo um dos artilheiros do campeonato inglês. Na minha visão hoje o Brentford é um time melhor do que o Chelsea vive muitos problemas. Eu torço para o Chelsea, acompanho o Chelsea toda semana, então vejo que falta criação e a única esperança que esse time do Chelsea teve durante toda a temporada foi o próprio João Pedro e também quando tinha o Estevão e quando participava. O João Pedro que fez ali 3 meses maravilhosos quando o Rosenior era o técnico da equipe do Chelsea, acabou saindo, e aí o time, num geral, acabou caindo, enquanto o Brentford é um time que segue um modelo há muito tempo, o mesmo esquema de modelo,
aí você tinha o Embelmô, você tinha o Issa, e aí agora chega o Igor Thiago e ele funciona muito bem nesse esquema. Acho que vai dar certo na seleção brasileira, mas na minha visão é menos jogador do que o João Pedro, e para mim eu levaria o camisa 9 do Chelsea, né? O camisa 20 do Chelsea. A minha preocupação não são os nomes que ficaram de fora, como eu falei, só o João Pedro me preocupa entre os não convocados e preocupa mais alguns nomes que a gente pode questionar ali, o Alexandro, talvez o Douglas Santos, Léo Pereira, Danilo, o Paquetá vai ter gente que critica, o Neymar também, mas é isso. Essa foi a seleção, os 26 do Ancelotti. Me diz aí, você gostou da convocação? Você achou uma boa convocação? Eu gostei, eu daria uma nota 8, 9, porque não foge muito do critério do Ancelotti. Teve um jogador que, na minha visão, deveria ter ido e não foi. Então é isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que criticou a seleção brasileira durante o ciclo inteiro e agora vai torcer fielmente pela camisa canarinho durante a Copa, porque durante a Copa do Mundo vai ter muito conteúdo e a gente vai debater demais sobre seleção brasileira aqui.